Fala rubro-negro, fala rubro-negra, fala brasileiro, fala brasileira. Infelizmente, um vídeo de hoje aqui, depois da eliminação do Brasil na Copa do Mundo, o Brasil se despede da Copa do Mundo de 2026, perdendo de 2-1 para a seleção da Noruega, uma eliminação que a gente não esperava. A gente tinha a expectativa de que o Brasil conseguisse eliminar a seleção da Noruega, muito também pelo tamanho das duas seleções, o Brasil pentacampeão, a Noruega que nunca venceu a Copa do Mundo, e mais uma vez a seleção brasileira fica pelo caminho e não vencendo uma seleção europeia. O Brasil que não vence uma seleção europeia em Copa do Mundo desde 2022 e dessa vez aconteceu novamente. Em 2014 não venceu a Alemanha, em 2018 não venceu a Bélgica, em 22 não venceu a Croácia e dessa vez não venceu a Noruega. Seleções, principalmente as últimas 3, né, contando agora com a Noruega, seleções que não têm um tamanho tão expressivo no cenário do futebol mundial, mas o Brasil mesmo assim não consegue vencer. O Brasil hoje, eu nem achei que jogou assim tão mal, acho que ele tinha uma proposta clara que era não propor o jogo. O Brasil esperou a Noruega na maior parte do tempo, tanto que teve uma posse de bola muito menor do que a da seleção da Noruega. Acho que muita gente reclamou que por vários momentos o Brasil chegou a ter 30% de posse de bola, mas isso para mim não foi um problema, porque se a gente for pegar os melhores momentos, os recortes do jogo, quem teve as principais chances foi a seleção brasileira. Quem desperdiçou mais chances foi o Brasil. Então acho que se a gente pegar ali só o padrão do jogo ou o número frio de posse de bola, a gente vai ver que o Brasil o Brasil foi covarde, o Brasil não quis jogar, e eu acho que no fim, esse não é o recorte do jogo. O recorte do jogo é: a seleção brasileira jogou esperando a Noruega, isso é um fato, porém ela conseguiu ter muitas chances, mas desperdiçou a maioria delas, só conseguiu fazer um gol ali no pênalti, que a gente achou, né, vamos combinar assim, no fim do jogo. Acho que aquele ditado que é a máxima do futebol: quem não faz leva. Então a gente teve as chances do pênalti, Bruno Guimarães desperdiçou. Tivemos chances no primeiro tempo, tanto com o Vinícius Júnior, tanto com o Martinelli. O Brasil não conseguiu converter. No segundo tempo, principalmente o Endrick perdeu uma chance claríssima, cara a cara com o goleiro. Outra chance igual ao pênalti que não pode desperdiçar. E aí a gente acaba pecando quando no outro lado tem o Haaland, que basta um toque na bola. Até o momento do gol ele não tinha tocado na bola durante a partida. Ele toca na bola, faz um gol de cabeça e depois ele faz um chute e depois a Noruega marca o segundo gol do jogo, praticamente definindo ali o fim da partida. Eu separei aqui, né, alguns assuntos, e muita gente está falando de vexame, né? Eu acho que se a gente pegar o confronto em si, Brasil e Noruega, é um vexame, tá? Uma seleção que é pentacampeã contra uma seleção que não tem essa expressão no cenário do futebol mundial. Porém, se a gente pegar os últimos 3, 4 anos das duas seleções, não foi um vexame, tá? A gente pode até dizer que o certo, o correto, era isso acontecer. A seleção da Noruega, para quem não sabe, ela passou os últimos 4 anos sem perder uma partida sequer nas eliminatórias europeias. Ela se classificou de forma invicta e o Brasil teve um ciclo vergonhoso. Um ciclo que teve Ramon Menezes como treinador, Fernando Diniz conciliando Fluminense e seleção brasileira. Depois teve Dorival Júnior, que foi goleado pela seleção da Argentina lá em Buenos Aires. Depois chegou Carlo Ancelotti, que tem um pouco mais de um ano e aplica um futebol pífio ainda, tá? Um futebol trabalho nota 5 para no comando da seleção brasileira. Então, se a gente pegasse ali o que era natural acontecer, foi o que aconteceu, que era o Brasil perder da Noruega. A seleção da Noruega tinha um padrão de jogo, ela tinha um trabalho muito mais sólido do que o da seleção brasileira. E esse é um dos pontos que a gente tem que ficar ligado para os próximos 4 anos. Ancelotti tem que ter o tempo para trabalhar, mas ele precisa apresentar algo muito melhor do que ele apresentou até o momento com a camisa, vamos dizer assim, da seleção brasileira. Escolhas ruins. Na Copa do Mundo atual fez substituições muito ruins. No último jogo ele foi salvo ali pelo Martinelli, né, que fez o gol no último minuto. Mas em diversos jogos a gente não conseguiu entender o que ele queria com a seleção. Tiveram jogadores que chegaram na seleção brasileira super cotados, o Danilo do Botafogo, o Luiz Henrique, que simplesmente sumiram na Copa do Mundo. Ninguém sabe o que aconteceu com eles, qual foi o motivo deles não terem mais nenhuma chance
com a camisa da seleção. Então acho que daqui pra frente é ficar de olho no trabalho do Ancelotti, do que ele pode apresentar pra gente, que foi até agora foi um trabalho muito fraco. Outro ponto que eu quero falar aqui, culpados, é foda a gente falar agora, né? É normal a gente apontar culpados, eu mesmo acho que se for para apontar culpados, não tem como isentar Bruno Guimarães e o Endrick. Bruno Guimarães que perdeu o pênalti e o Endrick porque errou um gol cara a cara. Ah, Vinícius Júnior deixou de bater o pênalti. O que a gente sabe até o momento palavras do filho do Ancelotti, Vinícius Júnior não estava previsto que ele batesse o pênalti. Tinha uma ordem de jogadores para bater o pênalti e o Vinícius Júnior não estava nem entre os 5 primeiros. Então, foi por isso que o Bruno Guimarães bateu. Se foi por isso, beleza. Se o Vinícius Júnior não quis bater o pênalti, beleza, vamos cobrar, porque um jogador do nível dele não pode ter esse medo na hora de bater. Mas, e para mim também o Carlo Ancelotti fez substituições ali que eu não consigo entender, mas a gente vai ficar com esse sentimento de culpados, e aí, né, agora é só apontar os dedos porque o resultado não foi positivo. Acho que agora foi um fim de ciclo ainda para vários jogadores, e espero que seja um fim de ciclo. Neymar, Danilo, Marquinhos, Alexandre, Casimiro, são jogadores que tentaram muito ajudar a seleção, foram importantes em diversos momentos, mas agora acabou esse ciclo, acabou esse projeto de vamos dar uma Copa do Mundo para o Neymar. Agora olhar para frente, tentar buscar com vários talentos bons que a gente tem na base, jogadores muito promissores que a gente tem aí ao redor do mundo. Se a gente pegar as principais ligas do mundo, tem sempre jogadores brasileiros se destacando, e vamos combinar, né? Se a Noruega, se a Bélgica, se a Croácia consegue ter um time competitivo para brigar, para chegar numa semifinal de Copa do Mundo, numa final, o Brasil tem a obrigação de também ter um padrão e um projeto de jogadores para chegar nesse nível. A gente não tem que dever nada a esses países que não têm expressão no futebol mundial. Quero saber de você o que você achou, se você achou que teve algum culpado maior, se você achou que teve se algum jogador passou ileso, isento de críticas nessa Copa do Mundo, deixa aí nos comentários. Agora a gente vai voltar com a rotina de Flamengo, então espero muito contar com a participação de vocês. Aquele abraço, infelizmente o Hexa não veio, mas que seja um ano de muitos títulos pro nosso Mengão.